Essa é uma dúvida muito comum. Qual é o melhor horário para eu regar as minhas plantas? Será que é no fim do dia? Será que é no início do dia? Quantas vezes por dia? Ou seria que o melhor mesmo é nem ter que regar as minhas plantas? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. O título desse vídeo pode parecer um pouquinho tendencioso, né? Eu fiz de propósito, parece meio um clickbait, mas na verdade é para chamar sua atenção para o fato de que não é que você não deva regar as suas plantas, mas que a sua atenção deve estar focado em precisar regar cada vez menos. Quando você tem um ecossistema em formação, e qualquer ecossistema está em formação e transformação o tempo inteiro, por menor que ele seja, pode ser um vasinho, pode ser uma jardineira, pode ser uma roça, uma floresta, um bosque, um pomar, não importa o que é, o ideal é que ele não precise ser alimentado nem com água, nem com insumos, né? Nem com adubos. O ideal seria que aquele ambiente se retroalimentasse sozinho com a quantidade de água que ele precisa para se desenvolver bem, sem a interferência do homem. E eu já falei em outro vídeo que a gente tem a necessidade, a urgência de interferir na natureza porque a gente não consegue esperar o tempo dela se desenvolver para a gente se alimentar. Né? As coisas que a gente consome, enfim, o estilo de vida que a gente tem hoje em dia não permite que a gente saia no meio da mata, no meio das clareiras, procurando por alimento, coletando. A agricultura proporcionou mais comodidade para a gente. E a agricultura é exatamente a nossa interferência nesse meio natural que se desenvolve sem precisar da gente ou sem a nossa ação direta. Como a gente não tem o luxo de ter acesso a ambientes que são perfeitos para a comida que a gente quer colher, a comida que a gente quer consumir, a comida que a gente escolhe consumir, a gente precisa fazer isso com o ambiente que a gente tem disponível, que é normalmente isso, né? Um pedacinho de quintal. E naquele pedacinho de quintal, por exemplo, eu vou trabalhar, eu vou colocar os insumos e eu vou dar a quantidade de água necessária para a planta que eu escolhi se desenvolver. Seja uma couve, uma cenoura, uma beterraba, uma selga, um brócolis, o que for. E qual o melhor horário para aguar as plantas? Essa é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem. Eu prefiro aguar no fim do dia, né, lá pelas 4 da tarde, 5 da tarde, dependendo da posição do sol, dependendo da estação do ano também. Porque quando eu aguo nesse horário, a planta ainda está aberta a absorver aquela água, porque tem a luz do dia ali refletindo, que é o momento que os estômatos se abrem para ela poder absorver a água. E ela vai ter todo o período da noite com aquela água correndo ali, aquela água acumulada, deixando o ambiente úmido, um ambiente fresco, se essa é a condição que a planta precisa. Normalmente as nossas hortaliças precisam desse tipo de condição, não é de uma terra seca. E eu não gosto de regar pela manhã porque aquela planta vai ter uma incidência solar muito forte e aquela água toda que eu coloquei de manhã pode evaporar muito rápido quando chega no sol de meio-dia, mais ou menos. Então o ideal seria você não precisar regar ou regar cada vez menos, dando maior importância à rega no fim do dia e dando menos importância à rega de manhã. A rega de manhã você pode fazer se tiver muito quente, se aquela planta começar a murchar, mas aí você não rega no pior horário, né? No sol de meio-dia. Você rega de manhã cedinho, 6 da manhã, 7 da manhã, a hora que você começa a cuidar do seu jardim, do seu quintal. E como a gente faz afinal para não precisar aguar? A principal característica de uma floresta que não precisa de água o tempo inteiro é a cobertura do solo. E a gente vai mimetizar esse sistema que não precisa de água o tempo inteiro. A cobertura do solo é o fator mais importante para o desenvolvimento das plantas que a gente costuma comer, nossas hortaliças. Porque com a cobertura do solo, o acúmulo de água se torna mais fácil e isso vai gerando mais biodiversidade porque a água vem da vida, então os bichos vão ali se alimentar e ali começa a ocorrer um sistema de desenvolvimento cada vez mais complexo da biodiversidade do local. E é exatamente isso que vai favorecer o crescimento e desenvolvimento das nossas plantas. Quanto mais biodiversidade for atraída para aquele ambiente e estiver circulando ali, mais disponibilidade de minerais as nossas plantas vão ter, mais elas vão se desenvolver e ficar bem, e ficar saudáveis e ficar fortes. E é por isso que o ideal seria você não aguar as suas plantas, você não precisar da irrigação. O ideal é você criar um ambiente perfeito, as condições do solo perfeitas para que aquela planta que você quer comer se desenvolva sozinha e não precise da sua interferência ou precise cada vez menos da sua interferência. E assim, pouco a pouco, a gente vai começando a habitar um lugar que é convidativo para a gente, que é
inerente da nossa espécie, que é o lugar onde a gente tem que habitar, o lugar onde o nosso alimento cresce. Então foca nessas dicas, deixa para aguar suas plantas no fim do dia, quando o sol estiver mais baixo, foca na cobertura do solo, que é muito importante, observa o desenvolvimento da sua planta e trabalha para que aquela planta não precise da sua interferência e só com a incidência das chuvas ela consiga se desenvolver sozinha. Quanto menos água você precisar colocar nas suas plantas, mais é um sinal de que ela está bem adaptada àquele ecossistema e ela vai precisar cada vez menos da sua interferência e ela vai crescer mais forte e saudável. Espero que esse vídeo tenha te servido de inspiração para mudar velhos hábitos. Um estilo de vida simples, a conexão com a natureza e a conquista de mais autonomia acontecem de forma gradual, com a prática. Garanto que em pouco tempo você vai se ver num caminho sem volta, que trará impactos realmente positivos na sua vida. Um novo mundo cheio de possibilidades te espera. Se inscreva no canal, vai acompanhando e a gente segue caminhando junto.